Olá, meus queridos amigos e estudantes da Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos a este canal de estudos bíblicos. Eu quero compartilhar hoje com vocês um estudo que eu fiz muito bom sobre a Pessach. A Pessach é Páscoa. E como eu sempre digo no início dos meus vídeos, peguem a Bíblia e vamos acompanhar juntos este estudo, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Desde já agradeço a todos que têm se inscrito no canal, curtam os vídeos, porque isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento como nós, da Palavra do Eterno, e compartilhem, inscrevam-se, bora lá? O que é Páscoa? Pessach. Páscoa no hebraico é Pessach. Pois bem, é uma celebração, é uma festa judaica e cristã, mas lá atrás, no judaísmo, foi instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Eterno de Israel. A primeira Páscoa foi celebrada ainda lá no Egito, no mês de Aviv, posteriormente chamado de Nissan. São os meses do calendário judaico. É um pouco diferente, aliás, muito diferente do nosso, o gregoriano, que corresponde ao período entre março e abril do calendário gregoriano. Lá no livro de Êxodo, acompanhem, tá? O Êxodo 12, 24, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. É o mandamento do Senhor. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. O significado de Páscoa, Pessach, significa saltar por cima, passar por cima. Lá em Êxodo 12, 13, nós vamos ver sobre isso. À meia-noite, o anjo passou por cima, Pessach, e nas casas que não tinham o sangue do cordeiro, veio a morte dos primogênitos. Mas nas casas onde haviam a marca do sangue, havia vida, foram remidos, salvos da morte. Cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, o Eterno disse a Abraão, vamos lá em Gênesis 15, 13 e o 14. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Queridos, isso foi uma profecia. Vocês já pararam para imaginar como Abraão ficou depois que o Senhor falou isso para ele? Pensa, Abraão tinha uma intimidade tão grande com o Eterno. O Senhor falava com ele, visitou Sara, visitou ele. Aí o Senhor vai falar isso. Saibas de certo, com certeza, que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-losão, afligi-losão por 400 anos. Já pensou? Querendo ou não, Abraão deve ter ficado entristecido de saber que havia uma coisa tão triste que iria acontecer com a semente dele, com os descendentes dele. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Mais tarde, lá em Yosef, que é José, bisneto de Abraão, foi invejado e traído pelos irmãos. Eles venderam José a uma caravana ismaelita e venderam ele como escravo para Potifar do Egito. José foi escravo, ultrajado, humilhado, mas na fidelidade dele ao Eterno de Israel, o Senhor honrou a vida dele diante de Faraó do Egito, tornando-se governador do Egito.
Abaixo de Faraó era José. Nesse período, houve uma fome terrível em toda a terra, em cumprimento ao sonho que o Senhor tinha dado lá para Faraó, vocês lembram? E nisso, Yaakov, que é Jacó, ele enviou os seus 11 filhos, os 11 irmãos de Yosef, ele enviou ao Egito em busca de alimentos. Houve ali o reencontro dos irmãos de José com os 11 irmãos dele. Nós já conhecemos a história. Se você ainda não conhece, vê lá nos meus estudos. Existem vários estudos no meu canal e tem sobre isso, com mais propriedade. José enviou os 11 de volta para Israel, depois que ele se apresentou, falou que agora ele era governador do Egito, eles lá pediram perdão, foi aquela festa. Pois bem, José enviou eles de volta para Israel para que trouxessem o velho pai, Yaakov, de volta, né, e toda a prole junto, para que viessem morar no Egito enquanto tivesse aquele período de fome em toda a face da terra. Bem, cumprindo a profecia de um sonho que o Eterno deu a Faraó, e José interpretou, houve os 7 anos de fartura de alimentos e 7 anos de fome. 7 anos, gravem isso, 7 anos de fome. E os filhos de Israel se acomodaram no Egito. Os filhos de Israel se acomodaram no Egito. O faraó que outrora era chegado de Yosef, José, morreu. Várias gerações se passaram, levantou-se outro faraó que não conhecia Yosef, José, e esse faraó enfureceu-se com o povo hebreu, que era o povo da aliança eterna, da aliança do Eterno, e porque eles cresciam e se multiplicavam muito. O povo hebreu crescia e se multiplicou muito no Egito. E isso despertou uma preocupação no faraó. E ele determinou um edito de morte a todos os meninos que nascessem das hebreias, que eles fossem lançados no Nilo, lá para os crocodilos. Nesse período, o faraó escravizou os hebreus severamente. Mas escravizou mesmo. Era na chibata, não tinham direito a nada, vida de escravos. Cumpriu-se ali a profecia que o Senhor tinha dado lá para Abraão, lembram? Os 400 anos que o Senhor já sabia, pois o Senhor nosso Deus, o Eterno de Israel, é um Deus onisciente, que sabe de tudo antes de acontecer, e ele tinha revelado para Abraão, o que aconteceria com sua semente. Bem, o povo hebreu, diante dessa escravidão, dessa tortura que eles passaram lá, eles clamaram ao Deus de Israel, ao Eterno de Israel. Lembraram-se que eles tinham um Deus, que ali onde eles estavam, no Egito, não era o lugar deles. Será que essas gerações que vieram nesses 400 anos continuaram fiéis ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, Deus de Yaakov? Ou será que aos poucos foram se corromperam muito, enveredaram por caminho de idolatrias, que era o que mais se tinha no Egito? Veio a escravidão. Lá no livro de 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, vaso. Vigiai. Sede prudente. Isso é para nós, para todos nós. Lá no Egito, eles eram politeístas. O que é ser politeísta? Eles acreditavam em vários deuses, que não são deuses. Eles eram doutos em ciência, tinham cultura pagã, cultuavam as vaidades, as belezas terrenas, não temiam o Eterno de Israel. E o povo clamou ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Yaakov. E ele ouviu seu clamor e enviou Moisés, para ser o libertador do povo de Israel do Egito. O Eterno julgou o Egito. Lá em Gênesis 15, 13 e 14,
Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. O Senhor trouxe o juízo, trouxe as 10 pragas, afrontou todos os deuses do panteão egípcios. Nenhum deus egípcio veio socorrê-los. O Eterno os julgou. Mostrou que só o Senhor é Deus. El Yahu. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Adonai Echad. Deus único. Muitos egípcios se converteram ao Deus único. Ao anunciar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, o Eterno também deu as instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou um cabrito, macho, sem defeito nenhum, no 14º dia do mês de Abib, que hoje também é chamado mês de Nissan, e espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais, nos altos, nos batentes das portas de suas casas. E eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada com pães ázimos, que é o pão sem fermento, e ervas amargas. O cordeiro assado no fogo, pães ázimos, que é o pão sem fermento, e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações. Pães ázimos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães ázimos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Não dava tempo de fermentar aí o pão. Eles tinham pressa de saírem, de serem libertos daquela escravidão do Egito. Ervas amargas. Essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos de escravidão. E Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Pessah, que passou por cima. Vemos na Páscoa a importância de um remidor, de um salvador, de um libertador. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, vemos aqui o amor do Eterno pelo povo da sua aliança eterna feita a Abraão. Reflitamos, o Eterno precisava de sangue nas portas para saber em que casa havia hebreu ou não? Lembra que o Eterno de Israel, ele é onisciente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele é onipotente, ele sabe de tudo. Antes que aconteçam as coisas, ele é onisciente, ele sabia quais eram as casas que haviam o povo de Israel, o povo hebreu, os descendentes, a semente de Abraão. Deus sabia disso. Mas por que o Senhor mandou colocar aquela marca, passasse do sangue do cordeiro, marcasse as portas? Meus queridos, quem precisava saber disso era o povo israelita. O povo israelita, eles precisavam saber disso. Deus sabia muito bem quais casas havia o povo de Israel. Mas eles precisariam ali aprender, ter um ensinamento sobre a marca do sangue nas portas. O povo precisava saber, o povo israelita precisava saber disso. Lá em Hebreus 9:2, Paulo deixou registrado que sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O povo hebreu, e nós também, precisamos saber que esse elemento, que é o sangue do cordeiro, é o elemento aceito por Deus para a redenção. Sem sangue, não há remissão, não há perdão dos pecados. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessah, Páscoa,
redenção, libertação. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, aquilo que é a tradição, pecado, para que sejais uma nova massa, Brit Hadashah, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6. Disse-lhe Yeshua, Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Comemorem a Páscoa, a Pesach. Comemorem com muita alegria a libertação, a remissão da condenação de morte, a libertação do Egito, do mundo que fala das trevas, do pecado. Em Deuteronômio 6:21, então dirás a teu filho, éramos, lá atrás, éramos, no passado, escravos, servos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor, o Eterno de Israel, nos tirou com mão forte do Egito. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, da tradição, do pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Romanos 9:4 e 5, que são israelita, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Romanos 8:17. E, se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Tradição, fermento dos fariseus, tanto no decorrer da história do povo hebreu israelita. E hoje, também os cristãos houveram na história apóstatas. Tentaram desviar-nos do real caminho da verdade sobre a nossa remissão, nossa Pesach, a Páscoa. Morte do cordeiro? Não, é uma coisa muito violenta. Morte do cordeiro? Vamos substituir para o coelho. Ervas amargas? Ai, ervas amargas? Substituamos por chocolate. É docinho. Pão sem fermento? Aqui nos fala a palavra. Eu sou o pão da vida. Jesus é a palavra, o pão da vida. A tradição faz o quê? A letra mata. Pão com fermento. Pão misturado. Êxodo 12, 26, 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa, da Pesach, do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-os. Livrou as nossas casas. A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo, simbolicamente, que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado da Páscoa, Pesach, que ela tipificava. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No cristianismo, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Yeshua, que é de Cristo, a obra de Cristo, na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, nos umbrais das portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. 1 João 1:7. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os cristãos celebram a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11:24 fala sobre a ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei,
Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Memória de mim. Da mesma forma que o povo hebreu clamou ao Eterno para que ele enviasse o libertador e o salvasse da escravidão do Egito, há um povo hoje que clama também, a igreja fiel. O corpo de Cristo. Está cada dia mais difícil viver neste mundo que, simbolicamente, corresponde à escravidão do Egito. Este mundo em que vivemos nos lembra o Egito. Não queremos participar deste mundo, não queremos fazer as coisas erradas que se fazem neste mundo. A Páscoa, a Pesach, é a nova aliança que o Senhor Jesus preparou para nós. A Brit Hadashah. Jesus pegou o pão, abençoou, o partiu e distribuiu aos seus discípulos e disse-lhes: este pão é o meu corpo, comam. Depois Jesus pegou o cálice, o abençoou e o deu aos seus discípulos e disse-lhes: bebei deste cálice, pois é o meu sangue, o sangue da nova aliança, Brit Hadashah, a nova aliança, da nova Pesach, da nova Páscoa. Bebam, comemos do pão, bebemos do vinho, fazemos isto em memória do sacrifício de Jesus, até que ele volte para nos buscar. Ele prometeu que voltaria e não falhará. Iremos morar para sempre no céu com Yeshua, Jesus. Somos cidadãos dos céus. Reflitamos. Muitos gostam de criticar e até mesmo julgar o povo israelita, hoje o povo judeu, por tantos desvios, desobediências, afastamento do Eterno, se corromperam lá no Egito. E nós, reflexão, será que como igreja fiel de Cristo estamos perfeitamente em comunhão com Ele, desejando a sua volta depressa, desejando sair desse mundo, o Egito, ou estamos igual ou pior que o povo de Israel? Ou será que nos acostumamos com o Egito, com tudo que ele nos proporciona, ciência, tecnologia, medicina avançada? Vejam como está o cristianismo aí de fora. Estamos vivendo muito bem nele? Para que lembrar de Pêssar? Para que lembrar da Páscoa do Senhor, de Yeshua, o Cordeiro Pascal, da remissão que nós tivemos, da libertação, do livramento de morte eterna que nós tivemos? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E nós? E nós, queridos? Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, a Pêssar do Senhor. Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, couraça da justiça, sapato nos pés, anunciando o evangelho da paz, com o escudo da fé, podemos apagar todos os dados do inimigo, cajado na mão que nos fala da direção do Espírito Santo de Deus. Estamos assim? Livres do Egito, rumo à terra prometida. O Eterno, com mão forte, remiu, livrou o povo hebreu, o povo israelita, lá do Egito. Livrou-os da escravidão, da morte. Agora eles estão livres. Estavam livres, rumo à terra prometida. E nós? O Cordeiro de Deus veio, Yeshua HaMashiach, ele derramou seu sangue no Calvário, nos remiu, nos salvou, libertou-nos do Egito, nos conciliou novamente com o Eterno, deu novamente a vida eterna com Deus, e Yeshua é a nossa Pêssar, a Páscoa. Nós sabemos que aquele que está em Jesus, o maligno, não toca. Estejamos nós também a caminho da terra prometida. Nós sabemos que a terra prometida é a nova Jerusalém, Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Mas estamos livres do Egito? Saímos do Egito ou ele ainda nos escraviza? 1 Coríntios 11, 27 a 29. A ceia?
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Fazei em memória de mim. Lembremos do sacrifício de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, que nos remiu, que nos deu direito, novamente, à vida eterna com Deus, nos libertou da escravidão, do pecado, do inimigo, do farol deste mundo, que é o adversário de nossas almas. Lembrem-se, em memória de mim. Lembremos, observem quando vocês meditarem na palavra, a quantidade de vezes que fala sobre isso, principalmente no Velho Testamento. Lembrai-vos, lembreis, lembrem-se. É porque nós temos uma facilidade de esquecer as bênçãos do Senhor, né? A palavra do Senhor. Olha, lembre-se em memória de mim. Lembremos sempre. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, a nossa Pessach, a nossa Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Sem esse estudo, o conhecimento da Pessach, da Páscoa israelita, nós não entenderíamos a Páscoa que Jesus comemorou e deixou para nós, para que nós fizéssemos em memória dele, em memória de mim. É necessário nós entendermos o Velho Testamento, que tem tudo na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. É uma complementação. Entenderam, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel, nosso eterno Pai, e Yeshua HaMashiach, nosso remidor, nosso salvador, libertador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que nós possamos crescer juntos na graça e do conhecimento do Senhor e valorizarmos este sacrifício, essa remissão, porque Ele nos remiu com alto preço. Lembre-se, em memória de mim, a alegria que o povo israelita tinha de comemorar a Páscoa pela libertação. Hoje nós temos a alegria de comemorarmos, de lembrar em memória do Senhor a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor. Amém, meus queridos? Feliz Páscoa, Hag Sameach Pesach, Hag Pesach Sameach. Feliz Páscoa a todos. Amém?